Bom, então, dando início aqui ao simpósio interno do G4, a gente tem a presença hoje da professora Cecília Herzog. Falei certo, professora? É assim que pronuncia, né? Que é uma paisagista urbana, é professora da PUC-Rio, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, e ela tem atuado no tema das soluções baseadas na natureza, integrando ecologia urbana com planejamento urbano, e ela tem tido bastante atuação nisso, nesses últimos tempos. Já faz tempo, né, professora? Já faz bastante tempo, né, que está atuando nesse campo, é uma referência. Então, assim, é realmente um prazer enorme poder contar com a sua presença aqui hoje. Muito obrigada por ter aceitado o convite para conversar com a gente. E bem-vinda. Então, eu já passo a palavra para você. Obrigada, Amanda, pelo convite, adorei. Né? Estou sentindo muita falta de estar junto com as pessoas, né? A gente agora faz muito Zoom, né? E agora eu para estar junto aí é mais complicado, porque eu estou morando em Portugal, estou aqui em Lisboa, e já há 1 ano e meio, e aí fica mais difícil, né? Então, é muito bom estar aqui virtualmente, espero um dia a gente conseguir fazer isso pessoalmente, né? Só para complementar, aí, eu tenho uma formação, a apresentação da Amanda, né? Eu tenho uma formação bastante heterodoxa, né? Eu saio de um caminho bem diferente do formal, né? Do que é esperado, né? Quando a pessoa faz aquela coisa, né? Graduação, mestrado, doutorado, e depois sai para... Eu fiz ao contrário, né? Tudo na minha vida foi meio ao contrário, até porque eu nasci, quando fui para a faculdade era ditadura, meu pai era empresário, e aí eu acabei na Getúlio Vargas, e foi bom porque me deu um horizonte completamente diferente, quer dizer, um horizonte que hoje eu vejo como diferente, que na época eu vivia dentro da bolha, então para mim era aquele horizonte que eu tinha, né? Acabei fazendo administração de empresas, eu tinha um pai empresário, um marido empresário também, então vivi nessa bolha até quase 50 anos, quando eu mudei, fui fazer, queria, enfim, sabia que não era, eu estava a vida inteira numa zona de desconforto, no conforto, né? E aí resolvi fazer paisagismo, que eu gostava muito de planta, e achei que jardim seria uma coisa legal para eu fazer. Aí, quando eu fui fazer curso de paisagismo, abri uma faculdade de paisagismo no Rio de Janeiro, com um dos maiores paisagistas que o Brasil já teve, o Fernando Chassel, coordenando. E quando ele abriu a bacia hidrográfica, eu me apaixonei pela bacia hidrográfica. Falei, cara, é isso que eu quero fazer. Né? E eu estou até hoje fazendo isso. Né? Isso daí tem 20 anos já. E aí eu fui fazendo uma formação completamente assim, pegando várias aberturas e coisas que eu consegui encontrando, né? Comecei, quando eu terminei a faculdade, já estava aí na USP fazendo um curso com o Paulo Pellegrino, que eu acho que todo mundo deve conhecer aí, né? O Paulo lá da arquitetura, da paisagismo, na verdade, trabalha com paisagem. E eu fui fazer um curso de planejamento ecológico da paisagem com ele, com o Jack Ahern. E aí, daí para frente, minha vida, assim, eu fiz pós-mestrado e comecei a mandar trabalho para congresso, participei de congressos de várias áreas, de ecologia urbana, em publicações, grupos de trabalho, de pesquisa mesmo, né, pelo Centro de Resiliência de Estocolmo, depois, nem sei se eu consigo lembrar tudo, entrei para um de mudanças climáticas também, que é liderado, né? Está no terceiro, eu fiz o segundo, agora no terceiro eu pedi para sair, porque eu estou com uma vida que não está cabendo, participar é muito, muito puxado, e no momento eu estou com outras prioridades, que é o Climate Change and Cities, do terceiro, da terceira avaliação, Third Assessment of Urban Climate Change and Cities, que é da City of Rosenzweig, com mais outras pessoas lá da Columbia University, né, da NASA também, lá do Instituto Gordon. E
Aí também trabalhei com o pessoal da biodiversidade no Arbionet, lá nos Estados Unidos, um grupo de pesquisa que também foi fundeado pelo National Science Fund, né, o NSF. E então transitei nessas áreas assim, né, bem o do Centro de Resiliência de Estocolmo era Biodiversity, Cities and Biodiversity Outlook, que deu uma publicação que parece uma bíblia, né, que foi muito legal participar, foi super incrível. Então, eu aprendi muito no tranco mesmo, né? Assim, eu já contei essa história para a Amanda, com mais detalhes, que eu não vou entrar aqui. E agora, né, quando eu vim para Portugal, eu achei um doutorado que me interessava, e agora, então, eu estou fazendo meu doutorado nessa altura, né? Então, em alterações climáticas e políticas para o desenvolvimento sustentável, e com um pessoal que é assim top aqui em Portugal, assim, todas as áreas interdisciplinar, assim, a gente assim está transitando, estou quase pirando aqui com tanto trabalho que eu tenho, mas assim é muito, está me abrindo muitas outras, assim, estou aprofundando várias áreas, né? Que mais ou menos eu transitava por todas elas, mas agora estou tendo que entrar mais profundamente, o que é muito legal. Estou muito satisfeita com isso. E eu sou, assim, eu tenho focado na questão, eu entrei com infraestrutura verde, né, lá atrás, e aí, a partir de 2015, mais ou menos, soluções baseadas na natureza como um conceito guarda-chuva, né, que reúne a questão de biodiversidade com cidades, com mudança climática, tal, entrou na agenda, que hoje está na agenda mundial, né? Logo no começo, eu fui contratada para trabalhar num diálogo setorial Europa-Brasil, e de lá para cá eu mergulhei nisso mesmo, assim, integralmente de cabeça em todas as áreas, né? Inclusive com saneamento, com a questão trabalhei num dos diálogos, enfim, tinha um foco na questão do saneamento. Então, por aí é meu percurso, né? E aí eu vou compartilhar um pouco com vocês. Eu quero, assim, eu fiz uma apresentação que deve levar uns 40 minutos, mais ou menos, e acho um saco ficar muito tempo falando sozinha, né? Acho horrível, do outro lado, também ficar escutando, assim, sem... Então, eu vou fazer essa apresentação para dar um pano de fundo aí para a gente poder conversar quando eu terminar, tá? Vou compartilhar aqui com vocês. Já está dando para ver? Já. Ótimo. Meu foco é cidade, né? Sempre, apesar de eu de vez em quando dar umas, né? Eu trabalho um pouco com periurbano e rural e tal, mas o meu foco é muito mais em aula. Eu abordo mais a questão também fora das cidades, mas o meu foco maior é na cidade. E enfim, eu acho que aqui todo mundo, né, tá dentro desse barco das cidades sustentáveis. Não vou entrar muito nisso, mas é uma coisa que a gente está sempre falando, né, nas smart cities, né, as cidades inteligentes. E essa cidade, né, sustentável sempre passa por energia, mobilidade, economia circular, sistemas de informação, sempre focada muito em sistemas antrópicos e muito nos silos, né? A gente não sai daqueles silos de conhecimento, a gente não integra, né? Eu sei que aí há pela apresentação que a Amanda me passou aí do centro de pesquisa de vocês, né? Tem essa integração, mas assim eu acho que é sempre muito focado na questão antrópica, né? A gente normalmente não se fala da natureza na cidade, a não ser quando tem desastres, né? Quando acontecem enfim, impactos severos, é que se pensa na água, principalmente, né? Mas não se pensa na natureza. E muitas pessoas nem sabem para que servem os ecossistemas, né? O que são os ecossistemas, né? Os ecossistemas são hábitats de inúmeras espécies, todas as espécies, né? Eu acho essas imagens que eu trouxe aqui, assim, eu escolhi algumas espécies que eu acho que são assim bastante inspiradoras, porque aqui essa passarinha alimentando seus filhotes no ninho, que é feito com o que ela encontra
no entorno, né? E que depois que essa casinha que ela faz para poder ter o filhote, onde ela vai buscar o alimento, trazer para esses filhotes, e depois essa casinha ela volta para a natureza e ela se decompõe, né? Então vai servir como substrato para a nova vida, né? E não enfim, é um ciclo positivo, né, da natureza. Outra espécie que eu acho que a gente tem muito desconhecimento, talvez, muito preconceito, é a formiga. O Edward O. Wilson, que foi um dos maiores cientistas vivos, né, um biólogo que trabalhou com as formigas, e depois, a partir daí, ele fez várias enfim, ele tem um monte de livros, um monte de publicações que eu recomendo muitíssimo, né? Ele começou estudando as formigas do mundo, e as formigas elas têm uma cidade, né? Uma civilização delas, e elas são importantíssimas para o funcionamento dos ecossistemas, né? Elas aeram o solo, elas reciclam o material, enfim, elas têm uma convivência harmônica com o ambiente delas e melhoram, né, esse ambiente. Quando elas estão predando lá, que sempre a gente ouve falar, né, que tem formiga, vai comer tudo, não sei o quê, é porque está em desequilíbrio aquele ecossistema, porque um ecossistema equilibrado tem formiga e funciona, né, e precisa da formiga, né, para que ele funcione. Então, esse daí é outro. A mesma coisa com as abelhas. Essa daí é uma nossa, né, brasileira, né, uma da saia, que é uma abelhinha super importante, né? Todas as abelhas são, mas as abelhas nativas são sempre mais importantes para os seus ecossistemas. Elas são polinizadoras e elas são uma sociedade também que a gente pode se inspirar muito, né? Em como elas funcionam, né? Em como elas constroem as suas colônias, né? Onde elas vivem, né? Suas casas e como é que elas tratam o seu território, né? E como elas são importantes para isso. E aí tem esse sujeitinho que é hiper simpático, né, que é o castor, e que é um bioengenheiro. Ele trabalha lá nos ecossistemas onde ele é nativo, é sempre bom a gente colocar, né, que essas espécies são sempre importantes no lugar delas, né, onde porque se elas são deslocadas, elas podem causar impactos em outros ecossistemas, né. E daí eu tive a sorte de estar lá em Massachusetts e visitar um lugar onde eu vi o castor em ação. Isso daí é foto minha, tirada numa reserva que tem lá perto da UMass, da Universidade de Massachusetts. E aí eu vi, né? Depois eu vi também ele fora do habitat dele, lá no sul da Flórida, comendo as bases das árvores e causando impactos lá. Mas é importante a gente entender que essas espécies, dentro do ecossistema delas, elas são muito importantes. Elas vivem ali e fazem as suas casas, né? Então, eu acho que isso daí é uma coisa incrível, porque aqui, dentro da casa do castor, tem a sala de jantar, né, de almoço, tem aonde vai fazer onde os bebês, né, onde vai criar a sua descendência, né? A entrada para defender dos predadores. Então, essa inteligência da natureza tem 3 bilhões de anos, né, de evolução, né? Então, todas essas espécies em conjunto dentro do ecossistema. E aí a gente vai para as cidades, né, que é o nosso habitat, né? É onde nós, humanos, vivemos, né? Onde a gente vai lá e constrói o nosso mundo, né? O nosso universo de vida, onde a maior parte da humanidade mora hoje no mundo, e na América Latina e no Brasil já somos quase 90% em cidades, que são os lugares onde a gente troca. Hoje um pouco a internet teve deu uma sacudida nisso, né? Porque eu morei 1 ano e meio no sítio durante a pandemia e fiz tudo que eu costumava fazer, até mais. Acho que um dos períodos mais ativos que eu tive foi por conta do Zoom. Foi durante esse 1 ano e meio que eu fiquei no sítio, né? Então, tive uma produção lá enorme, até por conta da questão da tecnologia. Mas, na verdade, a cidade, eu voltei para a cidade, estava louca de saudade da cidade, porque a gente é uma espécie gregária, né? A gente não é uma espécie solitária.
Então, é muito importante esse momento de contato, né, que a gente falou até no começo, de estar junto, né, onde a gente pode não só fazer compras, né, mas a gente troca conhecimento, a gente está junto, enfim, e onde as decisões são tomadas. Eu acho que isso daí é uma coisa extremamente importante, porque nesse ambiente estéril, né, é onde as pessoas decidem o futuro da humanidade, né, o nosso futuro. E esse centro assim da cidade, a cidade também é extremamente impactante porque ela é uma consumidora de energia e matéria gigantesca, né? Nós consumimos energia e matéria incessantemente e descartamos, né? Descartamos de formas líquidas, sólida e gasosa, né? Então é extremamente assim, a gente tem uma pegada ecológica, uma pegada de carbono, uma pegada de água. A pegada das cidades é enorme, né? Apesar da gente estar todo aglomerado, né? Mas a maneira, inclusive espraiada, com que as cidades então, eu tinha até um videozinho que eu passar aqui sobre um planeta urbano, mas eu deixei para no final, se der tempo, eu passo. E as cidades são paisagens monofuncionais, né? A gente tem uma priorização de carro, é impressionante a quantidade de área, né, que poderia ser permeável, ser áreas vivas, que a gente consome para circular e parar carro, né? E normalmente os carros estão cada vez maiores e andando com uma, duas pessoas dentro, e aí a gente está com essas cidades que são tão hostis, né? Essa drenagem higienista que se perpetua, esse rio aí foi canalizado no ano de 2013, lá em Jacarepaguá, quando estavam urbanizando Jacarepaguá, e de uma forma assim absolutamente caótica, né? Assim, transformou um bairro que era bucólico, gostoso, num bairro absolutamente insuportável, causando inundações a jusante enormes que não tinham antes, né? Porque eram casas com quintais e tal. E aí resolveram fazer essa macrodrenagem para resolver, e obviamente que não resolveu. E, enfim, esse aqui é o canal lá no Maracanã, lá na região da Tijuca, que já é bem mais antigo, é um canal de drenagem, né? Todo mundo chama de Rio Maracanã, mas ele não é um rio, é uma área alagadiça, que é uma área baixa, né? Então descia aquela água do morro, parava ali, com a urbanização precisaram drenar. Isso aconteceu em várias cidades, né? Então, esse aqui é um exemplo, né? Esse aqui é depois de uma grande chuva, que tinha cedido, enfim, sempre uma coisa meio dramática, né? A gente vê como as cidades são. E aí a gente tem umas cidades sempre em expansão. Eu estou trazendo o Rio de Janeiro porque era assim, eu normalmente trabalho muito, né, com a cidade do Rio, apesar de que tenho muita coisa com São Paulo, porque eu sou paulistana, então também tem um vínculo bastante forte com a cidade. E o que a gente vê no Rio ainda são duas grandes ilhas de vegetação, que é a Tijuca, né, o Parque Nacional da Tijuca, e o Estadual da Pedra Branca, e aqui em cima tem um parque Gericino Mendanha, que é um parque, é um pedacinho de parque municipal, né? E aí ali em cima, inclusive, tem uma cratera de vulcão, é bem interessante. Mas a cidade está assim completamente espalhada, toda a margem dela foi modificada, né? Totalmente. Os ecossistemas costeiros todos desapareceram e com aterros, e hoje o mar está levando. Aqui é uma visita até que eu fiz com uma turma aí numa época que estavam aqui urbanizando essa área aqui, né, que é uma zona super baixa. Esse aqui é um mapa que foi feito em 2008, num seminário que teve chamado Rio Próximo 100 Anos, que deu num livro que foi publicado pelo IPP em 2008, e onde se mapeou todas as zonas sujeitas à elevação do nível do mar. E aí a gente vê como o Rio de Janeiro é vulnerável, e isso aqui estava sendo aterrado justamente nessa zona que tinha sido mapeada, né? A gente vê aqui 3 metros de aterro, que equivale a um pão de açúcar, tamanha área, que é o centro administrativo da Barra, que hoje é um paliteiro de prédios lá. E aqui tinha uma biodiversidade incrível. Então, eu conheço isso daí porque eu fiz muitas visitas ali, né? Enfim, e é uma tristeza a gente ver como há essa destruição, e sempre com um selinho verde, né? O prefeito disse que está fazendo tudo ecológico, tudo
sustentável e tal, ainda mais um prefeito que é marqueteiro que nem o do Rio. E, enfim, aí eu já falei disso. E aqui eu acho que outra coisa importante, isso aqui vale para todas as cidades, mas algumas cidades são mais vulneráveis à questão do calor urbano, se bem que São Paulo eu já peguei verões, já peguei até inverno com calor absurdo em São Paulo. Né? Eu me lembro de estar... Agora, né, em julho, eu fui para São Paulo, quando eu fui para o Brasil, eu fui para São Paulo com uma mala de roupa de inverno. Não tinha nada de roupa de verão. Acho que fiquei 2 semanas de um calor desesperador. Eu não tinha roupa para vestir. Eu tive que pegar com minha irmã roupa porque eu não tinha o que vestir, porque justamente nas 2 semanas que eu tive aí, a minha mala de inverno saiu daqui, foi para aí e voltou do jeito que saiu. Eu não cheguei a abrir. Estava esperando um frio terrível, que teve, fora as 2 semanas que eu tive aí, teve muito frio. E a Ilha de Calor é isso. Né? Essa aqui é a década de 80, né? Esse aqui é estudo com a Lucena, né? Sobre o calor, temperatura em nível do solo. Isso aqui é na década de 80, isso aqui é na década de 90, isso aqui é em 2002, para ser precisa. Isso aí foi mapeado em 2002, e a gente vê, né, a eliminação dos ecossistemas e a urbanização, o que faz com esse calor. Inclusive, as duas, né, a Pedra Branca e a Tijuca, se a gente olhar, né, olha a diferença na temperatura, mesmo com floresta. Né? Então, isso aí também leva a um impacto muito grande nas espécies, né? Na biodiversidade do lugar, porque a espécie que estava acostumada a viver numa temperatura dessa, né? De repente, em 20 anos, está sendo cozida. Né? E aí a gente tem essas cidades impermeáveis, estéreis, isso aqui pode ser em qualquer lugar, né? Mas isso aqui é lá em Estocolmo, né? Então, onde eles fazem, em alguns lugares aqui na Europa, faz isso, né? Botam vasinhos para ter uma árvore, e Estocolmo também está tendo ondas de calor, por incrível que pareça, né? E é uma cidade que é um arquipélago, né? Muito sujeita à questão da elevação do nível do mar. Tem mais de 1.000 ilhas lá. As cidades são homogêneas, né? A gente vê aí, isso aqui pode ser Barra da Tijuca, pode ser Morumbi, pode ser qualquer lugar, né? Isso aí é Miami, podia ser Índia, né? Eu tive na Índia, num lugar que é muito parecido com esse, na China, né? Usam até as mesmas espécies de plantas, né? Dependendo da região que você está, é exatamente igual, pode ser norte a sul do Brasil, e isso aqui é Miami, por acaso, o modelito que todo mundo copia. E são cidades também sustentáveis. Aqui é o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, para quem conhece, né? Foi construído como um museu modelo de sustentabilidade, que de sustentabilidade não tem nada. Esse laguinho que tem aqui na frente, nesse espelho d'água, é branco, e tem esse cara filtrando aqui, mas esse outro permanentemente para manter essa água limpa de algas. Né? E aí a gente tem cidades doentes, né? Que matam, né? Milhares de pessoas por ano, principalmente aqui com foco muito na questão de doenças respiratórias, cardíacas, etc. Mas nem contando estresse e outras coisas mais que as cidades acabam. E o pior de tudo é que desconectam da natureza, né? As crianças que gostam tanto, né? Que têm essa biofilia aflorada, né? As crianças têm natureza, normalmente têm assim, gostam de passarinho, né? Às vezes o passarinho está na gaiola, o peixinho está no aquário, né? E elas dentro da cidade não sabem que os peixes deviam estar nos rios, porque os rios se transformaram em condutores de poluição. E aí o resultado dessa urbanização, que eliminou seus ecossistemas, degradou e desapareceu com os rios e as áreas alagáveis, causou uma imensa desigualdade social, né? Nessa cidade industrial linear, né? Está demandando hoje 1,5 planeta. Né? Nós estamos hoje, cada ano, o dia do overshoot é mais cedo. Esse ano, se eu não me engano, foi dia 28 de julho. Então, a gente está consumindo 1 planeta em menos de 7 meses de ano. Né? Eu acho que todo mundo aqui deve ser bem familiarizado com isso.
E a gente está vivendo num planeta urbano, onde o que a gente faz afeta o que acontece no planeta. A gente está no antropoceno, né? Esse momento, esse tempo geológico, onde a gente alterou profundamente todos os processos que acontecem no planeta com as nossas ações, né? As nossas ações. E aí tem esse estudo dos limites planetários, lá do Centro de Resiliência de Estocolmo, que esses limites, inclusive, já estão maiores. Saiu um novo estudo agora em 2022, esse aqui em 2015, eles fizeram em 2009, publicaram um em 2009, um em 2009 e 2010, um em 2015, e saiu agora um mais novo, né, onde os limites planetários estão até mais estão piores, né? A gente já estourou mais limites planetários. E o que acontece no planeta volta para a gente, né, em termos desses desafios gigantescos contemporâneos que a gente tem com relação às águas, a perda de solo, a questão dos alimentos, né? É uma falácia essa história que o Brasil, o agro é tudo, né? Porque o que a gente faz no Brasil é produzir monocultivo, né? Erradicar o ecossistema no lugar, fazer um monocultivo para alimentar boi, né? Enfim, é uma outra questão, mas eu acho que é uma questão muito ligada, porque quem consome a carne mora na cidade. E a crise da biodiversidade, que é gigantesca e está... aliás, todas estão intimamente ligadas também à questão climática. Elas afetam e são afetadas pelo clima, né? E isso daí impacta na saúde da gente, né? Traz elevação do nível do mar, aqui Floripa, né? Floripa está sendo o lado da costa que dá para o mar, como está sendo redesenhada toda a nossa linha de costa no Brasil, todos os lugares onde saíram os ecossistemas protetores de linha de costa, o mar está avançando, né? Não só no Brasil, né? Acho que aí E a gente chega nesse momento de emergência climática, onde a gente vê o planeta pegando fogo, né? Ou morrendo por inundações. A gente assiste isso todos os dias hoje, em algum lugar do planeta tem desastres climáticos assim cotidianos. Quando eu comecei a falar sobre isso, era assim uma coisa meio abstrata, né? Hoje eu não preciso nem trazer mais imagens, né? E de entender que tudo que a gente faz nas cidades impacta o planeta e o planeta impacta as cidades. Então é muito importante a gente ter essa visão multiescalar. E transformar as paisagens disfuncionais também, né? Que aqui, esse aqui foi ano passado, né? Num dia de grande chuva, né? Onde estava a população em áreas de risco. A gente vê aqui como é que o Sudeste concentra uma população enorme, né? Em áreas de risco, quase 3 milhões de pessoas sujeitas. Eu acho que o Rio de Janeiro eles erraram alguma coisa aqui, porque deve ter muito mais gente em área de risco do que só esse número de 865 mil. Isso aqui foi justamente nesse dia onde tinha tido essa chuva, né? Que é uma chuva impensável, 200 milímetros, mais de 200 milímetros de chuva, muita água, né? Não tem solução para isso. Esse ano de 2022, nós tivemos, acho que 554 milímetros em 4 horas no Rio de Janeiro, o que foi um desastre gigante. Acho que São Paulo teve chuva essa semana, né? Pelo que eu vi aí. Acho que foi ontem até, né? Alguém me mandou uns vídeos de São Paulo assim bem complicados. E Petrópolis teve chuva de 800 milímetros, que é uma coisa assim absolutamente impensável. Foi um desastre enorme lá em Petrópolis. Enfim, então são cenas que a gente assiste, né? Normalmente são as pessoas mais pobres, são as mais vulneráveis, mas não surpreende, né, que isso aconteça, né? Isso aqui certamente tinha um rio entubado aqui embaixo e na hora que desce a água leva tudo, não tem como. Então a gente precisa adaptar a cidade, mudar de paradigma. As agendas globais estão aí, né? A gente estava falando agora há pouco dos ODS, mas tem outras, né? Tem a Convenção a CBD, né? Da biodiversidade, dos desastres, das wetlands, das cidades, a COP, né? Nós temos aí que também saiu com as soluções baseadas na natureza, que é onde eu vou entrar daqui a pouquinho, né? Para isso a gente precisa da ecologia urbana, a gente precisa entender as inter-relações que acontecem na cidade, né? Entre
a natureza que já estava ali, né? Nós, né? E o que a gente faz nessa paisagem, né? Como é que isso daí está interconectado e como isso daí traz feedbacks, né? Para essas relações. E as cidades são sistemas abertos, né? Então tem entradas, né? A gente consome coisas do mundo inteiro hoje na cidade. Então quanto mais a gente consome, mais a gente causa impacto. E quanto mais a gente descarta, né? Também mais a gente causa impacto, né? A nossa pegada fica maior. E a cidade, então, é feita dessas relações, né? Que são muitas, né? Assim, um sistema extremamente complexo, né? E que, para trabalhar essa complexidade, a gente precisa entender muitos componentes desse sistema, né? Tanto sociais, quanto econômicos, quanto ecológicos, quanto tecnológicos, culturais, enfim, tem inúmeros elementos, né, componentes que interagem e também trazem esses desafios enormes, né? E acho que, para mim, né, as coisas mais cruciais realmente a questão da nossa relação com a natureza e com os outros, né? As outras pessoas, né? Como é que a gente está cada vez mais concentrado, né? O dinheiro, né? A riqueza está mais concentrada na mão de poucos e muitos passando, 33 milhões de pessoas no Brasil, né? 15% da população brasileira passando fome, uma coisa assim absolutamente que deveria ser chocante para todo mundo. Mas não é para todo mundo. Mas a questão da justiça social vem casada com a justiça da questão ambiental, que nem a gente acabou de ver em umas imagens mais anteriores. E aí a gente entra aí sempre como pessoas, né, são vistas nessa sociedade, né, nesse mundo neoliberal, como consumidora, né? Então, quanto mais você consome, né, aí a gente entra com PIB, enfim, tem uma discussão, tem inúmeros, a gente pode abrir aqui inúmeros assim, vertentes de conversas, de pesquisas, enfim, estudos, né? A gente é visto como consumidor, a gente não é visto assim como cidadão ou como seres humanos. A gente quando ouve na televisão alguma coisa assim os consumidores, né? Não as pessoas, né? A gente nesse sistema neoliberal nada mais do que uma maneira de fazer com que essa riqueza gire e acabe sempre na mão de pessoas privilegiadas. E também a gente ouve muito falar em mercado, né? Mercado, enquanto que a natureza, né, está sempre esquecida, né? Então a gente tem aí também uma discussão bastante interessante aí entre o que como é que a natureza entra, né? Como é que esse mercado precisa ser transformado. Aqui na Europa tem uma corrente já, quer dizer, a economia ecológica já existe desde a década de 70, 80, mas aqui agora tem uma corrente bastante importante, que é Nature Positive Economy, né? A economia positiva para a natureza, onde as soluções baseadas na natureza são o cerne dessa economia. Isso daí está em ascensão aqui hoje, né? Até para novos negócios, uma nova visão de mercado mesmo, né? Ou um outro mercado, né? Uma outra organização que é para regenerar o que foi estragado, né? E tirar as cidades, né, desse colapso em que nós estamos, né? Não só a cidade, mas contribuir também para a questão planetária. Então, hoje a gente está aí com cidades e economia em colapso, né? A gente está não só no Brasil, né? Aqui na Europa, Portugal está com mais de 10% de inflação, aqui a coisa está muito crítica, né? Está muito complicada, a Europa toda. Acho que não só, né? Acho que é uma questão. E a gente vem de crise em crise, na verdade, desde a década de 70, da primeira choque do petróleo. A gente nunca saiu, né? A gente tem soluços que injeta lá alguma coisa para continuar, né? A funcionar dentro do mesmo modo, né? Esse modo predador, mas a gente não consegue sair dele, né? Então, para isso, a gente precisa de uma nova visão, né? Uma nova história para contar. E aí essas relações todas levam a gente a inúmeros desafios também, né? E
a gente precisa passar para um outro paradigma, um paradigma que foque tenha outros objetivos do que só gerar PIB, né? Aumento do PIB, né? E concentrar renda. A gente precisa deixar a natureza ser a solução. E aí a gente olhar realmente para esses fatores dentro dessa ecologia da cidade, né? De uma outra maneira, né? Ecologia na cidade, da cidade para as cidades, né? Então a gente tem aí diversas entradas dessa ecologia urbana e que é bastante importante da gente olhar. E as soluções baseadas na natureza entram como, assim, hoje não, né? Eu tive no IPCC Cities lá em Edmonton em 2018 e no fechamento do congresso, quando eles colocam lá, né, o que precisa ser feito, né? Aparece como eu podia ter botado o slide aqui, tenho até essa foto que embaixo, né, a Nature-Based Solutions aparece como a base para futuras pesquisas, né? E que saiu agora nesse relatório no sexto relatório, as soluções baseadas na natureza já refletem o que foi levantado em 2018 lá naquele congresso. E até eu entrei num capítulo sobre cidades da América Latina, também falando sobre SBN, então, que é soluções baseadas na natureza. Ela entra como um grande guarda-chuva, né, que nem o Paulite fala nesse capítulo desse livro, né, onde ela abrange a adaptação baseada nos ecossistemas, que é como ela acaba entrando no cenário, né, com infraestrutura verde, os serviços ecossistêmicos como base, e para isso a gente precisa de biodiversidade, né? A biodiversidade é onde a gente está, a gente precisa dos serviços ecossistêmicos aonde nós vivemos, né? Para melhorar a nossa qualidade de vida. E aqui eu trouxe alguns serviços ecossistêmicos ambientais, né? Que vão melhorar a qualidade de vida nas cidades. E aqui são alguns também serviços ecossistêmicos mais humanos, né, para as pessoas diretamente, né, onde, inclusive a questão da violência e criminalidade, cada dia tem mais estudos saindo relacionando que em lugares onde tem natureza na cidade tem menos criminalidade e menos violência. E eu acho que no mundo que a gente está vivendo aí, principalmente aí no Brasil, nessa questão da criminalidade aí crescente, assustadora, né? Até uma das razões de eu estar aqui não foi por isso que eu vim por causa dos meus filhos que vieram para cá, 2 filhos vieram com as minhas netas, e aí eu vim atrás deles. Esse é o motivo de eu estar aqui em Portugal. Mas realmente a questão da violência no Brasil é muito grave, por isso que eu estava morando num sítio também, que é um lugar bastante melhor. Mas enfim, tem esses, acho que todo mundo já conseguiu ler, né? E aí, mas o que são as soluções baseadas na natureza? Os conceitos vêm lá de trás, o termo foi cunhado pelo Banco Mundial em 2009, depois a IUCN e a Comunidade Europeia saíram com 2 conceitos, né? A IUCN com uma visão mais macro, né? Olhando para as soluções baseadas na natureza numa escala mais territorial, maior, e as soluções baseadas na natureza da Comissão Europeia nasce com foco maior na cidade. Eu já vou mostrar para vocês aqui a publicação. E, finalmente, esse ano, acho que foi esse ano, ano passado, sai esse conceito de SBN pelas Nações Unidas, né? Eles chegam nessa definição em acordo que são essas ações para proteger, conservar e restaurar, errei aqui, usar e manejar sustentavelmente ecossistemas terrestres, aquáticos, costeiros e marinhos, os quais endereçam efetivamente, adaptativamente, os desafios sociais, econômicos e ambientais, enquanto oferecem simultaneamente bem-estar humano, serviços ecossistêmicos e resiliência e beneficiam a biodiversidade. Isso aqui é fundamental, tá? Se não beneficiar a biodiversidade, não é SBN. Tem muitas coisas que são levadas, né? Tijolo com material natural, outras coisas que são jogadas para dentro do cesto da SBN, mas não são. São coisas boas, né? Mais sustentáveis, porém não são SBN. Então, a linha de corte, realmente, para a gente saber se é SBN ou não,
é saber se beneficia, né? Se melhora, conserva, protege, recupera, regenera biodiversidade. Então, isso daí é um conceito que precisa ficar bem entranhado, porque há bastante misinformation, né? Informação truncada aí nessa história. Esse daqui é o relatório que sai em 2015 na Comissão Europeia, né? Para pesquisa e inovação, orientando pesquisa e inovação nessa área para adaptação das cidades à questão climática, né? E melhorando também a sustentabilidade das cidades, a recuperação de ecossistemas degradados e para manejar riscos e aumentar a resiliência urbana. Então, esse relatório está disponível na internet, né? Dá para baixar. Tem uma visão sistêmica, a gente tem que entender, falei lá atrás de sistema, né? Mas isso aqui é absolutamente crucial que a gente tenha essa visão sistêmica, que a gente consiga entender, né? Porque os 17 ODS eles foram colocados em caixinhas, né? Mas, na verdade, eles são interligados. A gente não pode olhar para eles de uma maneira estanque, né? A gente vê como eles estão... tem muitos estudos também que hoje fazem esses cruzamentos, né? Onde a gente consegue entender essas interrelações de como as SBN também beneficiam praticamente todos eles, né? Tirando a questão do Partnerships for the Goals, elas entram em todos os ODS, né? Não só a cidade, né? Mas qualquer um que a gente entrar aqui, a gente vai falar que vai fazer a correlação, né? Aí, antes, quando eu estava preparando essa apresentação, eu dei uma busca, eu gosto sempre de fazer isso, né? Porque deixa uns marcos assim, para saber quantas vezes, quantas citações, né? O Google acha do termo que eu estou usando, né? Então, Nature-Based Solutions me deu esse número astronômico, né? Então, isso aqui realmente entrou assim no vocabulário internacional, né? Isso aqui em inglês e em português não está menor, porque a gente tem um alcance menor, mas ainda assim são 4.770.000 referências, né, na net sobre soluções baseadas na natureza. E muita publicação também já saindo em português, o que é muito bom, né? Porque há alguns anos atrás eu escrevi várias coisas em português, porque não tinha nada publicado em português, era muito pouco, né? Não tinha nada, modo de dizer, mas a gente tinha muito pouca publicação e eu sempre privilegiei colocar, desenvolver artigos em português sobre esses temas. E hoje, assim, a gente vê isso aqui é maravilhoso, né? Para mim, assim, E aí a gente chega nessa cidade regenerativa, né? Onde a gente busca conciliar a biodiversidade com bairros multifuncionais, transporte e energia limpos, né? E minimizando, né? Fechando os ciclos, né? Procurando produzir o máximo no lugar, consumir o máximo no lugar, isso é possível. Isso daí já está acontecendo. Brooklyn, por exemplo, em Nova York, há anos, tem a produção do Brooklyn, né? Você fica em hotel lá, você abre a geladeira, produção local, né? Então, as pessoas privilegiam em vários lugares, né? Em vez de o bacana ser o que vem exótico, não sei de onde, ser a produção local, ser... Isso aí é assim, absolutamente fundamental nessa transição que a gente precisa fazer para a sustentabilidade. Então, também a questão dos resíduos, né, da disposição de resíduos. Então, a gente procurar aproveitar ao máximo até o esgoto, né? O esgoto ele não precisa ser jogado no rio, ele é água, né? Ele é adubo, ele é energia. Então, a gente tiver um outro olhar, né, de ciclagem, né, e de reciclagem, e de reuso, e de upcycling, né, é fundamental, né, para a gente conseguir, não só por meio de soluções baseadas na natureza, mas por uma visão mais ampla, né, de potencial transformação realmente da cidade. Aí a Amanda pediu para trazer um estudo de caso, aí eu resolvi trazer CU, não sei se vocês conhecem, mas
Eu acho que eu escolhi porque é do tamanho de São Paulo, né? Tem desafios enormes lá, né? Saiu da Guerra da Coreia na década de 50, né? com o país dividido, que continua, né? E com desafios imensos, né? De pobreza. E, então, teve um período de industrialização também na década de 60 a qualquer custo. Isso foi até os anos 90. Eu tive lá a primeira vez acho que no começo dos anos 90, por aí, e achei infernal, né? Achei que era pior do que São Paulo. E aí a cidade tem esse plano de 97, que não está dando para ler direito, mas é de 97, né? Um planejamento da paisagem que data de 1997, onde eles já veem essas áreas verdes potenciais, né? Para renaturalizar esse rio, que é o Rio Han, que corta a cidade, e aqui é o centro da cidade, enfim. Isso aqui são morros, né? De até 400 e poucos metros de altura, que tem vegetação ainda, então tem um pouco parecido com o Rio de Janeiro, onde você tem um parque dentro da cidade, né? Mais de um, são lindos. E então, Seul ficou muito conhecido pelo último projeto que eu vou mostrar, mas ele tem outros, né? Aí eu fui lá visitar uns 10 anos atrás e eu vou começar, né, pelo Parque Olímpico, né, que eu acho que quando comecei a falar sobre isso daqui foi antes das Olimpíadas no Rio de Janeiro, que eu queria muito mudar, contribuir lá para uma outra discussão no Rio de Janeiro, que eu sou até conselheira da cidade do Rio, né, de novo com essa administração, apesar de discordar de tudo, muitas coisas que acontecem lá, eles me chamaram de novo para conselheira da cidade. E acho que é só para cumprir lá aquela coisa mais formal que precisa ser, né? Porque, na verdade, eu fiz alguns workshops e só. E eu e mais 200 pessoas que eles... a gente até ri, porque eles falam que são 200 notáveis, só que os notáveis ficam sempre assistindo o prefeito falar, né? Então, é bem interessante isso. E vem tudo meio pronto já de cima. Então, em vez de ser uma coisa participativa, que é como a gente deveria ter, né, de cocriação e tal, não é bem assim. E aí, nas Olimpíadas de 88, eles fizeram um parque olímpico que ficou pronto em 86, né? Que é esse quadradão aqui, era uma área industrial abandonada e muito degradada, né? E que eles queriam fazer um retrofit da região inteira. E isso daí acontece assim, todas as cidades têm esse potencial, né? Tem essas áreas que foram de desindustrialização, que são brownfields. E aí aqui eu vou fazer com vocês uma visitinha rápida, né? Isso daqui é o parque, né? 1.600.000 quase 1.700.000 metros quadrados, com 6 estádios, acho que tem aqui traduzido, 6 estádios. Começou a ser construído em 84, terminou em 86, em 2 anos eles fizeram isso, e transformou completamente a vizinhança, né? De um modo asiático, obviamente, né? Nada a ver com a nossa cultura, mas eu acho que é bem interessante como eles olham, né, para a questão histórica, cultural, recreação, quer dizer, multifuncionalidade intrínseca nesse projeto que data da década de 80, né? E um lugar para aprender sobre a história da Coreia. Então, eles têm esse programa do resgate das memórias, né, para não esquecer a sua história, né? Uma coisa que aí no Brasil a gente prefere não lembrar nem da memória curta, né? De poucas décadas atrás. Então, eu acho ótimo essa coisa aqui da orgulho cultural e das glórias futuras, né? Então, eles trabalham com essa mentalidade que é bem asiática, né? E que eu acho que seria bem interessante a gente ter alguma coisa mais positiva aí também nessa visão que a gente tem para o Brasil, né? Aqui é uma caminhada que eu fiz nesse parque, né? Então, eu vou andar com vocês, sair pelos estádios, ir para esse alagado construído, vou andar aqui por dentro, onde tem várias coisas acontecendo, né? Tem um morrote aqui também que dá para ver esse lago aqui, né? Onde tem uma hora lá que a gente vai conseguir ver. Tem uma área aqui que é de agricultura urbana
E aí aqui a gente está e tal, e aqui a gente chega no metrô, que eles têm uma rede de metrô que é a melhor rede de metrô que eu já andei na minha vida, né? Assim, impressionante. Na década de 90 não tinha nada. Quando eu estive lá em 2012, eu acho, era uma rede de metrô assim, aliás, a primeira vez que eu estive lá, eu estava com meu marido, eu falei, bom, vamos prestar atenção para a gente não perder, tinha uma linha circular assim no alto, né? Mas só que era tudo em coreano e eu fiquei com medo de ficar perdida. Dessa vez eu estava sozinha, desci no metrô, tudo em inglês, sabe? Tinha mais de uma língua lá, mas as outras eram asiáticas, mas tinha inglês. Então eu consegui me virar absolutamente bem, né? Consegui visitar tudo, né? E também tive enfim, pessoas lá que me levaram para os lugares, o que foi bastante... E é muito mais do que eu vou mostrar aqui. Então, aqui é o estádio, aqui é aquele wetland que foi construído para filtrar as águas, né, acomodar também para água de chuva. Aqui é um centro de convenções, lá dentro tem um museu, tem centro de convenção, tem a revegetação com biodiversidade nativa, áreas de recreação para a população, educação para andar de bicicleta, porque quando eu estive lá 10 anos atrás não tinha ciclovias, mas eu sei que hoje já tem. Aqui estavam as mulheres sendo treinadas, né, capacitadas para andar de bicicleta, bem brasileiro isso, né? Todo mundo de capacete, completamente protegido, né, com joelheira, cotoveleira, colete para segurança, né, capacete. Aqui é aquela área de agricultura, né, onde tem arroz, tem girassol, enfim, no dia que eu estive lá tinha plantação das comidas que eles mais usam lá. Aqui é uma área onde tinha uns idosos que estavam cantando aqui, isso aqui era de manhã cedo, então eles fazem essas reuniões também nesse lugar, né, onde eles têm as memórias e os valores deles, né, todo o cultural deles está dentro desse parque, ao mesmo tempo que tem toda a arte contemporânea também, que aqui é um museu, isso aqui são esculturas cinéticas dentro da água, uma ponte que foi resgatada, né, que estava lá no meio dessa área degradada e que hoje é uma ponte que faz parte do projeto, né, de recomposição. Eles também fizeram lá, voltaram com uma outra área também para um dos reinos que teve nessa época. E aqui a gente vê o entorno todo que foi ocupado, né, pelo mercado imobiliário. As pessoas hoje têm residência, trabalho e tal, e a água está limpa, né, a biodiversidade está lá, então tem vida nesses rios, acho que dá até para ver peixinhos aqui, né, e aí depois eu fui embora de metrô. E depois eles tiveram a segunda oportunidade, eu só trouxe essas coisas que estavam muito relacionadas às oportunidades que o Rio de Janeiro teve, né, que o Brasil teve, de fazer uma transformação. Eles tiveram a Copa lá em 2002 e eles que foi isso daqui o Parque Olímpico é aqui, né? E aqui é o lugar da Copa do Mundo, onde era um lixão a céu aberto e é uma área extremamente degradada do lado do rio. E aí eles fizeram melhor do que da primeira vez. Eles fizeram esses 5 parques, né, onde era o lixão, mais um parque. Esse aqui é onde o estádio da Copa, esse aqui é onde a gente vai andar daqui a pouquinho. E eles fizeram esse recuperação, replantando, né, teve toda uma técnica de recuperação desse lixão e devolveram isso para a população como parque, né, parque urbano, está lá dentro da cidade, parque urbano, mas assim ecológico. E esse aqui é o percurso que eu vou fazer com vocês agora. Aqui é o estádio, então tem essa parte aqui que esse cara aqui estava dando um show de patins e tinha criança andando de bicicleta. Do lado do estacionamento, esse aqui é um morro de lixo, então esse aqui estava já 10 anos atrás, já bastante cobertura vegetal, imagino que hoje esteja bem mais recuperado, né? Então estava descontaminado, as pessoas já estavam podendo acessar. Esse aqui é um lado daquele lago que eu mostrei para vocês, aquele wetland construído, né, que eles abriram como era na beira do rio, né, para poder acomodar as águas também. E esses jatinhos aqui são muito comuns lá na Ásia,
mas eles têm uma função de oxigenação também da água. E aqui a gente atravessa essas pedras, que também é super comum em todos os parques lá na Ásia. Aqui é um córrego que desce, e a gente vai para uma área que é muito mais naturalizada do outro lado do rio, do lago. E onde a gente vê as pessoas fazendo piquenique, as áreas onde as pessoas não entram, né, onde é para os polinizadores, a arborização, as áreas, lembrando que eles têm inverno lá, né, e que eles têm também tufões, então essas áreas têm essa importância muito grande para essa adaptação. Aqui é um lado do lago, aqui é o outro, né, então a gente vê a dança das águas nos dois lados, e é um lugar assim extremamente importante hoje, né, para a qualidade de vida na cidade. Só para frisar, todas essas margens aqui viraram parques. Eu cheguei a visitar algumas áreas e os projetos se desenvolveram de lá para cá. E é assim muito incrível o que eu vi, né? E aqui é o centro da cidade. Aqui tem um córrego, né? Que eu já vou contar a historinha dele e vou mostrar as fotos. Mas ele tem 5,84 quilômetros de extensão, né? E depois ele vai desaguar, né? Ele vai juntar com outro rio e vai desaguar aqui no Rio Han. Esse projeto aqui foi muito reconhecido, foi polêmico, porque o rio tinha assim, morrido, porque urbanizaram tanto que a água dele precisa ser bombeada do Han. Eles usam uma bomba carneiro, né, de Arquimedes, para poder botar água nesse córrego. Foi feito um concurso com 3 etapas, né, história, com foco na história da cidade, cultura urbano, né, uma área central, e uma área mais natural, né? E quanto mais longe do centro, mais natural vai ficando. Tem esse conceito aqui, né, com prioridade para os pedestres, enfim. E eles fizeram, com isso tudo, ainda tem um museu que conta a história da cidade, porque a cidade nasceu na beira desse córrego, e eles têm um museu de 6 andares, 4 para cima, 2 para baixo, onde tem essas maquetes 1 para 1, né? A gente praticamente vive como se eles estivessem a gente tivesse naquele momento no pós-guerra, onde as pessoas fugiram lá do norte e vieram para cá, né? Era uma pobreza muito grande, né? No pós-guerra, vieram morar na beira do rio e jogavam todo o esgoto aqui, e essa área se transformou nessa galeria que recebia o esgoto da cidade. Dentro desse projeto foi canalizado e tratado mais de 16 quilômetros de sistema de coleta de esgoto. Em cima do córrego que passou a ser esse buraco aqui, né, essa galeria, construíram esse viaduto que dividiu a cidade entre norte e sul e que transformou a cidade num lugar infernal, que é bem familiar para a gente, né? Eu acho que a gente tem bastante essa visão rodoviarista ainda, né? Isso aqui é o viaduto, né? Isso aqui é muito fácil para a gente imaginar, né? Porque a gente tem isso nas nossas cidades. E aí o prefeito desceu, foi negociar e foi conversar e fazer oficinas com os comerciantes, porque os comerciantes eram muito contra, porque achavam que iam perder o seu negócio. E finalmente ele conseguiu, né? E a obra começou em 2003, terminou em 2005, levou 2 anos para fazer isso tudo, custou o mesmo preço que a Cidade da Música, hoje a Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, que é um elefante branco que ninguém sabe o que fazer com aquilo, que custa uma fortuna por mês. E essa é a primeira imagem que eu tive quando eu cheguei em cima da ponte. Eu nem achava que eu estava já em cima do Cheonggyecheon, mas se transformou nisso, né? Então acho que é legal a gente voltar disso para isso, né? Então isso aqui, eu desci aqui e assim já era final do dia. Essa daqui é até a capa de um livro que eu escrevi lá, Os Cidades para Todos. Mas assim foi dos momentos mais emocionantes, né? Porque eu não estava achando que eu estava já em cima do rio e de repente eu vejo esse reflexo da água. E aí quando eu viro e olho, eu falei, caramba. Aí eu desci essa escada e fui andar, e aí foi escurecendo, e aí a gente vê as crianças. Tem até foto de gente bebendo água desse córrego, que eu não botei nessa apresentação, mas
Mas aqui aquelas pedras que eu mostrei já antes, né? Então as pessoas cruzam de um lado para o outro, e aqui é bem o centro da cidade, a parte mais mineralizada. Lembra que eu falei que era mais a parte histórica? Então esse rio, eles fazem com que ele nasça por aqui, né? Que na verdade aqui em cima estava tendo até uma exposição do Ian Arthus Bertrand, sobre aquele livro Home, que ele teve um documentário, ele tinha as fotos que ele depois expôs também lá na Rio+20, lá no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Então, eles fizeram aqui, o projeto sai por um correguinho aqui, né? Tem uma linha d'água pequenininha, de repente nasce nessa cascata, que é uma água que vem do Rhin, né? Porque aqui não tem mais água, e aí ele vai sendo naturalizado até encontrar. E aí os comerciantes que antigamente não gostavam, aqui já não só entrava carro, táxi e ônibus, e gente com autorização local. E aqui é a memória, né, do viaduto, e o museu fica aqui assim do lado. E aqui a gente já está bem afastado do centro. E assim é uma coisa incrível, porque eles fizeram uma costura mesmo do tecido urbano com 22 pontes, resgataram algumas que estavam enterradas, que deu para aproveitar, e o resto eles desenharam cada uma com identidade, para dar essa possibilidade de as pessoas se orientarem, né? Terem identidade do lugar, né? Então é assim, é emocionante. Eu fico sempre emocionada quando eu vejo esse trabalho. E aqui vai dar no Rio Rhin. Isso aqui também era uma área, esse pedaço aqui virou um parque também, que era uma área do Exército Americano, que foi comprado pelo governo, e foi feita também um parque de cura, que chama, né? Esse aí é mais recente. Aí os serviços ecossistêmicos desse, que está publicado isso, né? Num livro lá de Harvard, reduz aproximadamente 5 graus a ilha de calor, né? A gente vê aqui, né, o que era antes e o que ficou, porque o rio é um corredor de vento, ao contrário do calor emanado pelo asfalto e pelo concreto. Previne inundações porque ele foi afundado 5 metros, então quando entra tufão, a água vai toda lá para dentro, então ele é um grande, como se fosse um piscinão linear, cheio de vida, né? Então a água baixa e as pessoas voltam a usar. Lá tem internet, né? Tem Wi-Fi, então assim o melhor dos mundos, né? Eu acho que quer ter uma visão de cidade ideal. Para mim, até eu estava no meio de uma cidade, antes de conhecer isso tudo, eu estava descendo uma rua de pedestre, meu marido ligou, e eu falei para ele: eu vou aprender coreano, né? Pode preparar o passaporte, vem para cá, porque eu não vou sair daqui. E eu nem tinha conhecido esse projeto, assim, foi assim um sentimento de estar num outro mundo. Eu fiquei muito impressionada mesmo. A qualidade da água, eu falei, né, as pessoas bebem aquela água, fiquei assim muito impressionada. E hoje não tem mais carro, então a cidade também não é mais aquela cidade estressante com ruído. Então reduziu muito, né? Então melhoria da qualidade de vida, da saúde, tudo inacreditável. E uma coisa interessante é que o prefeito acabou sendo eleito presidente por conta desse projeto. Então, o que a gente precisa é regenerar o nosso hábitat, né? Fazer que nem os passarinhos, as formigas, as abelhas, o castor, né? Para que a gente tenha cidades melhores. E aí foi. Não sei se eu passei muito do meu tempo, mas... Não, foi maravilhoso. Obrigada, Cecília. Excelente. Nossa, esse caso de Seul é muito inspirador, né? É muito inspirador, que ele é uma realidade diferente da nossa, mas ele traz uma solução que, inclusive, é de grande escala, né? E que tem o aspecto todo ecossistêmico, mas também cultural e de integração com a cidade. É fantástico, é muito legal. E você falou de um documentário, né, sobre isso? Teve um documentário sobre O Johnny isso? Chong? Não? Não, que eu falei para você antes, que eu tinha para passar? Não, Não? Eu ouvi que você falou de um documentário que foi apresentado Se você botar o nome mais... desse córrego, né, que eu vou botar aqui para vocês vão achar aí, porque hoje ele está, acho que escreve assim,
Peraí. Não lembro como é que escreve. Eu aprendi a falar lá Chonggichon. Espera aí que eu vou procurar. Chonggichon. Eu anotei aqui, Cheong. Eu não me lembro. Chonggichon, mas não, acho que o Gui está escrito errado, tá? Eu não lembro como é que escreve. Né? Eu acho que é GYE. Chonggichon. Se vocês deram uma busca, vocês vão ver, mas isso aqui foi assim... porque hoje tem muito projeto bom, muito assim. Mas eu achei que esse caso de Seul tem muito a ver com São Paulo. Eu sempre uso assim um comparativo com a cidade de São Paulo, porque é mais ou menos da mesma dimensão, né? Tem mais ou menos a mesma população dentro da cidade, na região metropolitana, e tinha problemas muito complexos, né? Muita pobreza também, e assim muito industrializado, tiveram que vencer várias barreiras assim culturais mesmo, né? de transformação, né? Para um novo paradigma, né? Porque as pessoas também não queriam, achavam que o carro como vou viver sem carro? Eu acho que a Luciana está querendo. A Luciana está com a mão. Bom dia, Lu. Quer falar? Tudo bem? Eu, às vezes, sou meio ansiosa, acabo levantando a mão, mas foi tão interessante, Cecília. Queria agradecer muitíssimo a sua presença com a gente, também dizer muito bem-vinda, uma apresentação muito bonita, muito bacana. Muito obrigada, né? Então, Obrigada, Cecília, você disse, né, esses exemplos, e eu particularmente estou coordenando um projeto de agricultura urbana, e você mencionou alguns exemplos de agricultura urbana, né, em diversos contextos, né, e a nossa preocupação é justamente, né, vamos dizer, as contradições e os problemas, né, que temos nas cidades do sul global, né, e geralmente algumas dessas áreas que são ao longo, né, dos corpos hídricos, ou mesmo áreas que são ociosas, que eles chamam, né, que você mesmo disse, né, dos brownfields, né, que eles chamam vacant lands, enfim, né, algumas dessas áreas, elas são justamente, elas ou são ocupadas, né, pela população de baixa renda, né, tem uma questão, né, social, né, implicada nessas áreas, vamos dizer, uma as poucas áreas, vamos dizer, nesses centros urbanos que, de fato, elas não são ocupadas pelo mercado imobiliário, né, e aí tem uma outra questão ambiental também, que é justamente a contaminação tanto dos corpos hídricos como dos brownfields, que às vezes eles ou eram aterros sanitários ou eram áreas industriais que tiveram necessariamente um passivo ambiental, né, de contaminação do solo, muito, muito importante, né? Então, tem um outro desafio que a gente está percebendo em campo, que é as hortas urbanas em São Paulo, que é muito bonito ver, assim, né, eixos imensos, assim, muito extensos de hortas urbanas em São Paulo ao longo da fiação elétrica, né? Que são áreas que não podem ser ocupadas. E o desafio das agricultoras e agricultores é justamente o impacto que eles dizem, né? Eles têm algumas limitações por conta de eles acharem que pode ter algum problema de raio, né? Ou algum problema de interferência na saúde das pessoas que lá estão, que pode ter algum impacto para câncer, geração de câncer, coisas assim, ligadas a vamos dizer, essa questão... Radiação magnética, né? Exato, Cecília. Então, assim, temos essas contradições no sul global, né? Você mencionou algumas dos exemplos, e eu queria te perguntar justamente isso, né? Como você tem visto, né, esses desafios para justamente uma solução que eles fazem, que é de agrofloresta, nessas áreas de agricultura urbana, né? Então, muito obrigada, Cecília. Bom, vou começar pelo final, né? A questão da radiação, eu sei que
repetidoras, né, onde você tem a central de repetição, ela realmente tem estudos já há muitos anos que dá, sim, câncer de cérebro. Né? É só entrar, a Suíça é campeã nesses estudos. E agora, eu não sei se embaixo da linha, né, na passagem da energia, também tem, porque nessa retransmissora, né, onde pega lá alta tensão e vai diminuir para poder fazer a distribuição, distribuidora, né? Agora eu não me lembro mais como é que chama essas distribuições, né, onde a gente tem, inclusive encravado na Gávea. Eu morava na Gávea, eu andava para chegar no Jardim Botânico na frente de uma. E não adianta, porque é um raio de acho que 100 metros, não sei quanto de entorno, que pega essa radiação. E as antenas de celular, idem, estão espalhadas pela cidade inteira. Então, a gente tem uma radiação magnética hoje em todas as cidades do mundo. Eu dando a volta lá no Rio, para não passar na frente dessa repetidora lá, né, essa retransmissora, sei lá como é que chama. Mas aí um dia eu olhei pela minha janela e falei, gente, tem um monte de antena na minha frente. Né? E não tem como, a gente nem olha muito. Né? A gente tem uma paisagem urbana tão poluída que você não vê. Eu consegui até, uma vez lá no Jardim Botânico, quando eu morava no bairro do Jardim Botânico, com o presidente da associação, a gente tirou uma antena que nasceu na minha frente. Naquela época ali, eu fiz uma movimentação junto, né? E o presidente era super parceiro da associação lá dos amigos do bairro do Jardim Botânico, e a gente conseguiu desinstalar aquela antena. Né? Mas eles instalaram certamente num lugar que eu não estava vendo e estava me irradiando do mesmo jeito, porque não vão deixar de ter sinal. Né? A gente vai querer estar aqui, né? Para a gente estar aqui, tem que ter sinal em algum lugar chegando, que não sei, a não ser que venha por cabo, que é o caso agora, né? De eu estar conectado. Mas se for pelo celular, se eu estiver na rua, se não tiver, a gente reclama logo, né? Putz, o sinal está ruim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a radiação em cima da gente. Então, a gente está sempre com contradições. Né? Eu acho bom a gente estar sempre olhando para isso, porque isso aí é a tal da visão sistêmica, né? Quando você consegue entender que, na hora que você resolve um problema, você está causando o outro, né? Impacto de um lado, né? Quais são os trade-offs que a gente tem que fazer na história. Indo para a questão da poluição do solo, ela é um problema, sim. Né? Se você, dependendo aí você tem que entrar eu sei que tem a Fiocruz do Rio estava desenvolvendo um estudo que era, inclusive, por questão da água, né, da chuva, que ela capta a poluição e contamina a comida que é produzida na cidade. Agora, se você tem estudo também que mostra que lá em cima, nas Agulhas Negras, tem poluição que vem do Vale do Paraíba e cai lá em cima, precipita lá em cima dos ecossistemas. Então, é outro problema que é difuso. Né? Então, fica difícil de saber até onde você pode manejar. Eu acho que uma análise de solo aí pode dar uma resposta, né? Se precisa passar por um período de descontaminação. Tem empresas que são especialistas nisso, né? E que podem... você estava no Operandum? Olha só que interessante. Eu estou estudando, na verdade, os casos que estão lá disponíveis. Né? Na verdade, é isso. E me parece que a maioria dos casos que eu estudei, principalmente na Europa, eles são muito pontuais. Então, tem casos do Brasil, por exemplo, que é colocar vegetação em cima de um telhado numa área de favela. E a gente não tem, com isso, modificação ambiental consequente a partir desses casos pontuais. Então, queria saber se você conhece, você tem uma avaliação da plataforma. Da Operandum ou o quê? Da Operandum. Não vou te dar uma coisa muito... Eu conheço várias plataformas, eu não vou saber te dizer exatamente o que é da Operandum, tá? Assim, quais casos estão lá, né? Porque tem a OPLA, que é onde concentra a maior parte dos casos europeus, na OPPLA, vou botar aqui. Eu só quero voltar na agricultura urbana antes da gente mudar, né? Vou botar aqui, que eu acho que a OPLA vale a pena vocês entrarem, que tem, inclusive, eu participei com
tem uma publicação do Brasil lá, que fui eu que fiz a parte brasileira e uma europeia fez a parte da Europa, né? De um diálogo setorial. E então tem lá 10 casos, sendo que um é um telhado verde, lá o teto verde favela, lá na favela do Arará, lá no Rio de Janeiro, e que a casa do Cassiano, que é quem tem o teto verde em cima, é 20 graus mais fresca do que a do vizinho. Então, você imagina isso feito em escala nas cidades, né? E ele coleta, a água da chuva desce ali, ele coleta, né? Ele coleta para reuso. Então, você imagina isso daí, realmente as favelas todas cobertas com teto verde, né? E é em cima de telha de amianto, né? Uma tecnologia que ele fez lá com um pesquisador, lá, o Bromelio, o Bruno Rezende. O Bromelio é porque ele é fissurado, ele é o cara das bromélias do Instituto do Jardim Botânico, lá do Rio de Janeiro. E aí o Bruno, ele fez a tese de doutorado dele na casa dele, lá em Niterói, e lá no Arará, para poder fazer o comparativo dos benefícios e tal, e dessa tecnologia também de baixíssimo peso, né, que é só com plantas epífitas, e que dentro da casa do Cassiano é uma floresta, né? Não é só no teto. Lá dentro é uma floresta, né? Então é assim, vale a pena, vocês entrem no Facebook dele, ele virou, eu nunca conheço ele pessoalmente, porque infelizmente eu não consegui ir lá, depois veio a pandemia e acabou que eu jamais, mas enfim, ele, como eu promovi vários eventos, ele estava sempre presente, chamei ele para falar, inclusive, uma pessoa incrível, né? Se você quiser, passa o contato, pode entrar em contato com ele, ele é maravilhoso, assim, uma pessoa dessas que a gente precisa muitas, né? Articuladas. Só para fechar a agricultura urbana, só um segundo, Cecília, só para pegar aqui, para não deixar a ponta solta, existe agricultura urbana também, até em Santa Catarina, que eu visitei, em área que era poluída, que foi feito em caixotes maiores, mais altos, fora do solo. Isso aí também tem na Europa, tá? Em vários lugares. Faz alto, de modo que, inclusive, facilita para as pessoas produzirem sem precisar ficar abaixado. Porque nem todo mundo consegue ficar horas e horas trabalhando na enxada abaixado, né? Então, eles fazem elevado, com madeira mesmo, né? De reuso e tal, e com isso eles cultivam alimento. Então, eu acho que para a agricultura urbana, aliás, a Cláudia Visoni, em São Paulo, eu acho que você talvez conheça, né? É super engajada nisso, e aí a Cláudia é a melhor pessoa para... Quando eu tenho alguma coisa de São Paulo com a agricultura urbana, eu corro para a Cláudia, né? Há mais de 10 anos. Desde que ela começou lá com a Horta das Corujas e tal, eu entrei em contato com ela, enfim, por conta de um grupo internacional que a gente fazia parte, de lá para cá a gente se conectou e nunca mais desconectou. Desculpa, eu acho que eu cortei alguém que queria... Tá. Tudo bem? Ficou alguma coisa em aberto, Luciana? Tudo certo? Acho que o Dalu foi. E a Cecília que comentou. Cecília, você quer falar mais alguma coisa? Não, na verdade, não. Eu queria agradecer, inclusive, essa outra plataforma eu não conhecia, vou dar uma olhada nela também. É um pouco isso, como eu estou levantando os casos que estão lá, algumas coisas estavam me chamando um pouco a atenção, mas era só isso, sim. Muito obrigada. Tem mais uma plataforma que é... Como é que é o nome dessa? Depois, eu lembrando, eu passo para a Amanda, tá? Eu vou dar uma olhada aqui e passo para a Amanda. Mas tem uma outra plataforma de soluções baseadas na natureza, mas eles estão... Como todas são financiadas pela o H2020 e agora pelo Horizonte Europa, teve até porque eu faço avaliação de projetos aqui para a União Europeia, e o que eu fiz no primeiro semestre era um dos requisitos, né, da chamada, lá da call, era que tivesse publicação na OPLA. Tá? Então, eu sei que a OPLA é muito poderosa, e agora eu fiz uma avaliação onde eu descobri uma outra plataforma que é incrível, né? Porque mesmo assim aqui também é setorizada, uma outra plataforma maravilhosa também que eu desconhecia. Quando eu estava fazendo a avaliação, apareceu ela lá, falei, putz, eu não conheço essa. Agora, só que eu não me lembro o nome, que é um pouco mais complicado. Mas assim, tem muitos projetos financiados pela
Esse que eu avaliei agora foram 88 milhões de euros e 5 projetos levaram. Então, projetos de pesquisa em SBN e para adaptação, né, na missão do clima deles. Então, é assim muito importante que a gente tenha financiamento que venha de cima, né, para que a gente possa investir aí no Brasil, porque a gente precisa ter o nosso conhecimento, né? Não adianta só a gente trazer os casos da Europa, porque os casos da Europa não necessariamente não dá para aplicar direto, né? Porque a gente tem que fazer as adaptações para chegar na realidade de cada local também, né? Porque o Brasil é continental, então o que serve para o Amazonas não vai servir para o Rio Grande do Sul. E as então, questões climáticas são diversas também, né? Não, tem tudo, né? Todo o contexto social, ecológico, econômico, cultural é totalmente diferente. A gente tem que estar muito... E esse é o grande barato das SBN, né? Que ele é site específico. Você vai trabalhar com o lugar, com aquela região, com aquelas pessoas, né? Com aquele ecossistema. Márcia, quer falar? Oi, bom dia. Obrigada, Cecília, pela apresentação. Foi muito, muito bonita e muito inspiradora para quem estuda o assunto e quem faz a gestão nas cidades. Agradecer a Amanda também pela organização do simpósio. Eu tinha uma curiosidade, Cecília, nessas experiências que você acompanha, estuda, por exemplo, no caso de Seul e outras na Europa, que você conhece bem, como é a governança em cima desses projetos, né? A articulação entre os diversos atores sociais, a sociedade, do governo local, ou se tem um governo numa esfera acima que contribui, que faz articulação para a realização desses projetos. Se você pudesse comentar um pouco, como você falou, são sites específicos, né? São projetos específicos a cada contexto social, ambiental e político, né? Mas, assim, uma avaliação sua, como são as diferenças de governança para esses projetos e se você acha que essa governança, de repente, multi-atores e multinível contribui para a implementação desses projetos? Olha, tem de tudo. Desde Singapura ou China ou Seul, né, que são decisões, ou Estados Unidos, Nova York, assim, tem várias, né, que as decisões vieram porque sai mais barato fazer ou desfazer o que foi feito e fazer de outro jeito, né, que nem é o caso do Chongqing, para dar resiliência, sai mais barato demolir, sai mais barato frente ao custo que terá de não adaptar, né, que a gente assiste aí, cada vez que chove para tudo a cidade, isso custa, né? Quando destrói a infraestrutura, custa. Quando as pessoas perdem, custa. Você tem um custo, né, que a gente não enxerga, né, que é a gente mesmo que paga, né, e que os governantes com mais visão vão lá e fazem as contas e olham para frente e falam, não, eu preciso fazer diferente do que foi feito até agora. Então, isso acontece em muitas situações, né? Tem outras situações aqui de baixo para cima. Aí em São Paulo mesmo tem o Jardim de Chuva ali e a Floresta de Bolso ali do Lago das Araucárias, ali no Largo da Batata, que eu imagino que todo mundo conheça, quem não conhecer, vale a pena ir lá. Que está nesse, inclusive, esse é um dos casos que está nessa publicação lá na OPLA, que foi feita pelo morador de São Paulo, né? A Cláudia é uma que fez a Horta das Corujas, né? Ela foi lá junto com a Tatiana, mais de 10 anos atrás, eu acho, viu aquele gramadão e começou a plantar ali, né? Então, isso hoje se tornou uma referência nessa área. Então, tem desde esses movimentos que eu acho que assim a gente precisa de uma mudança e mudança rápida de rumo. A gente não pode mais perder tempo, né? A gente chegou num momento crítico, né, com relação mesmo à preservação da nossa espécie no planeta. Então, e quanto que a gente vai sofrer, né, com tudo que está acontecendo, porque a gente já está sofrendo, né? Quanto que isso daí vai ser agravado se a gente não fizer nada, né? Ou se a gente fizer pouco e devagar, né? Então, a gente tem que ter
na verdade, a gente teria que ter uma articulação muito mais eficaz e mais atuante, né? Global, né? É local, regional, nacional e global, para conseguir, de fato, ter muito mais poder, né? Então, essa é a minha visão, né? É como eu consigo enxergar a partir de tudo que eu tenho estudado, com toda essa complexidade que está envolvida, né? A gente só consegue fazer essa mudança se a gente realmente tiver empoderado com isso. A gente só se empodera se a gente for numeroso, né? Se tiver muita gente, né? A gente não consegue se empoderar se for poucas pessoas atuando. A gente precisa ter massa crítica, né? Então, eu tenho feito isso daí já há muitos anos, né? Tenho organizado tudo que foi jeito. Aí, o meu lado ativista teve... Agora que eu estou mais distante, eu tô mais... O meu ano menos atuante é esse, porque eu estou aqui mais longe, e aí tem fuso horário, aí, enfim, as coisas meio que complicaram. Mas a gente precisa, sim, ter essa atuação, né? Até o Daniel está aqui, o Daniel é um que eu acho que está ativando aí, pelo menos que eu conheço, né? E então eu acho que tem muitas lideranças, né? Nem gosto muito de chamar de lideranças, mas são pessoas que estão encabeçando, né? Que estão levando à frente, que têm esse drive pessoal e que tocam, né? Agora, voltando à questão da governança, tem várias maneiras, né? Aí o que aconteceu com especialmente lá com a Largo das Araucárias? Hoje, a última vez que eu estive lá, ano passado não, em julho, eu acho, eles estão sendo financiados pelo Iguatemi, pelo Shopping Iguatemi, né? Para poder manter aquele espaço. Então, foi uma iniciativa de baixo para cima, né? Do Ricardo Cardim, do Nick Sabeí, do Sérgio Reis, acho que foram os três nesse caso. E eles realmente conseguiram fazer essa transformação. Teve financiamento do Sérgio, né? Ele que botou o dinheiro lá, e o trabalho tal foi feito por eles todos, né? E o Gui Castanha fez a parte de engenharia lá com a Fluxus. Mas para manter, hoje eles têm uma verba do Iguatemi. Com relação a outros casos, o caso do Emerald Necklace, né, o colar de esmeraldas de Boston, tem uma associação dos amigos do colar de esmeraldas lá em Boston. O Central Park, para ele poder voltar a ser usável, né, porque ele ficou um tempo uma área muito problemática na década de 80, e aí, enfim, teve toda uma mudança. Hoje tem uma associação dos amigos do Central Park, que contribuem também mensalmente ou anualmente, junto com o Parques e Jardins de Nova York, né, para a manutenção desse espaço que é tão importante para a cidade, né? Então, como ele é cercado de milionários, o pessoal tira do bolso e mantém aquilo lá até para eles poderem andar por lá a hora que eles quiserem, né? E ali é bom lembrar que o Central Park tem se renovado, né? Tirou carro de dentro, enfim. Eu acho que... Opa, o Pedro entrou aqui. Que bom, Pedro, te ver aqui. Estou com Covid e minha mulher com Covid, estamos todos... meu Deus! Bom dia, professor, melhoras. Saí para comprar o teste e voltei, agora testei Covid. Mas tá fraco ou tá forte? Não, está bem fraco. Eu nunca tinha tido. Eu acho que essa variante está pegando quem nunca teve. Pois é, muita gente, amiga. Muita gente. Eu não quero interromper, também. Desculpa. Não, só prazer, uma honra ter você aqui. Mas a gente estava falando, a pergunta última tinha sido... Você já estava explicando, né, sobre a governança, como ela é diferente nos diversos projetos, né, a participação da sociedade organizada. Né? Uhum. Não tem assim uma resposta única. Eu acho que tem possíveis arranjos, né, dependendo do caso. Né? É óbvio que seria muito legal ter assim, decisões tomadas com a população co-criando esses espaços, né, que são para que elas sejam sustentáveis, né?
e que essas verbas venham de cima, né? E que seja, pode ser também participado pelos moradores, né? Para quem se beneficia mais diretamente daquele projeto, né? Daquela solução. Então, eu acho que aí vai depender muito. Se for uma área carente, eu acho que tem que vir do Estado. Muitas vezes, até no Rio de Janeiro tem, em outras cidades também, né? Onde as pessoas veem lá um lote vazio, né? Um vacant land, plot, e ocupam com cultivo, né? O Rio de Janeiro tem um caso lindo, que é o Verdejar, lá na Serra da Misericórdia. É assim, super incrível, tem uma história linda. Ele foi em 92, se eu não me engano, o morador da região, não do entorno imediato, mas ele usava essa área do morro, que era vazia, para fazer exercício, para correr, né? Era o Luiz Poeta, que é o apelido dele. E aí ele começou a plantar árvores, porque ele sentiu que estava muito quente e tal. E aí, com isso, ele foi mudando, fica no meio do Complexo do Alemão, isso, para vocês terem uma ideia. É um morro, pedaço de morro, que sobrou, né? Inclusive, o pessoal lá se articulou quando começaram a ocupar lá com a urbanização, né? Ilegal. Tinha sobrado esse pedaço, o pessoal lá foi e defendeu, demoliu tudo, e hoje é uma área que está já com uma biodiversidade incrível, né? Então está melhorando o clima, tem uma área que é de agricultura urbana, tem uma área que é plantada com espécies nativas, eles têm um centro de educação, eles trabalham com arte, eles vão ver lua, tem caminhada com lua. Eu visitei isso aí, eu conheço melhor. Eu cheguei a fazer até uma publicação sobre isso, eu conheci fazendo pesquisa lá. E o presidente do Verdejar, quando eu entrevistei, era o Edson, e ele era um adolescente na época, ele era do tráfico, tem até a mão, tomou um tiro, né? A mão dele meio deformada, e ele, quando viu o Luiz Poeta levando árvore num carrinho, ele começou a ajudar, se apaixonou pela história, acabou estudando, fazendo faculdade, mestrado, e isso mudou a vida dele, né? Então, eu acho que são casos incríveis mesmo de transformação do lugar e das pessoas e do lugar. Quer dizer, é uma coisa que se retroalimenta, né? Então, não é assim, não é alguém, porque senão não é sustentável, né? Se aquilo lá tivesse sido feito um parque, que nem tem tantos no Rio de Janeiro, o Parque da Cidade, lá na Gávea, por exemplo, né? Que era da cidade. Ele é ocupado em todas as bordas, né? Porque a rocinha cresceu em cima dele. Então, sobrou um núcleozinho verde, que a gente tem que chegar e sair por ele, né? Porque tem épocas que fica fechado ali, que não dá nem para passar, porque tem tiroteio. A última vez que eu estive no Rio, eu estive lá num show que estava tendo, né? Uma série de shows que estavam tendo, acho que foi no verão passado que isso aconteceu. E foi lindo, milhões de pessoas do Rio de Janeiro inteiro lá, música rolando, sabe, festival com barraquinha de comida de vários lugares. É um espaço que a Rocinha tomou conta, né? Comeu muitas áreas, mas que é uma área extremamente problemática. Fica em frente aonde aliás, até mudou, não sei se já voltaram para lá, mas a biologia da PUC era lá em cima, em frente ao parque. E um dia desovaram um cadáver lá e eles tiveram que esvaziar as gavetas. A diretora do departamento, a Rejane, falou que eles tiveram que sair correndo, né? A gente trocou uma mensagem naquele dia, falou assim: eu não posso falar agora que eu estou esvaziando a gaveta, porque mandaram então, o código é botar um cadáver, né? Jogar um cadáver na frente, ameaçando que assim, é melhor vocês saírem daqui. E aí o pessoal da PUC saiu correndo para dentro lá dos muros da universidade. Então, a gente convive com esses desafios cotidianos, né? Então, é uma coisa que não vai acontecer aqui na Europa. Por exemplo, você tem muitas outras questões aqui de segurança em alguns lugares e tal, mas não vão tirar uma universidade, né? Não vai ter que ninguém sair empacotando o laboratório para
para mudar de lugar. Por mais que a gente possa se inspirar nessas ações que acontecem fora do Brasil, não tem como, não tem uma transposição, né? Uma receita de bolo. É um processo meio único, né? Mas acho que não tem receita de bolo em nenhum lugar, né? Acho que cada lugar você tem que entender qual é o contexto, quais são as limitações, quais são os desafios, o que é necessário, quais são as oportunidades que você tem, quem são as pessoas que podem participar, quais são as lideranças, né? Quem são os técnicos, quem são as pessoas que sabem do lugar. E tem que botar todo mundo dentro, né? Eu acho que essa cocriação é absolutamente fundamental. Mas esse momento de capacitação é um momento de mudança de pensamento, né? De visão para a cidade, né? Eu já fiz isso, né? Então, já fiz isso, já trabalhei com capacitação em workshops onde a gente transforma as pessoas. Eu acho que a Zenaida está na frente. A Zene está na frente. Muito obrigada, Amanda. Cecília, muito obrigada pela apresentação, foi muito boa, realmente. E eu tenho uma questão que, inclusive, vai muito ao encontro com o que a Luciana já tinha perguntado, e, de fato, durante a apresentação, eu pensei, realmente, uma coisa que também a gente concorda, né? Eu trabalho com o tema da migração ambiental, então a gente vê a migração como uma estratégia de adaptação, mas, assim, a última estratégia de adaptação. A gente sempre fala, olha, a gente tem que buscar qualquer outra medida de adaptação prévia que permite as populações permanecer nos territórios, né? E acho que as soluções da ciência da natureza vão muito nesse sentido, existe uma sinergia muito grande nesse sentido. Só que tem uma questão que você colocou na nossa apresentação e que eu acho que é muito vital quando a gente fala desse tipo de questões, das injustiças sociais, né? Isso, na nossa análise, né, isso permeia todas as relações que se dão, todos os problemas que se dão, e elas terminam sendo, geram uma sinergia perversa, né, frente aos efeitos das mudanças climáticas. E aí minha pergunta ia muito nesse sentido, né? Talvez, se nesse caso do seu, ou em outros casos que você tenha visto, como tem sido lidada essa questão das injustiças sociais, né? O tema da própria pobreza, da criminalidade, enfim, da violência, muitas vezes, né? Quais têm sido, talvez, alguns casos que você poderia lembrar? E quais, talvez, na sua visão, seriam os maiores desafios e possibilidades que se teriam frente a isso? Mas já que isso é uma questão muito estrutural, e aqui no Sul Global é impossível não levar na frente, né, levantar como uma questão vital para a gente realmente pensar em soluções que sejam mais sistêmicas, né, e que sejam a meio e longo prazo mais efetivas. Só isso, e muito obrigada novamente. Da onde você é, Zenaida? Eu sou do Peru, Cecília. Então, seu vizinho, a sua vizinha Colômbia, tem casos incríveis lá em Medellín. Lá tem o Morávia, que era um lixão também, que podia ter até trazido, porque é um dos casos que, assim, eu também me apaixonei, que era um lixão, né? Não vou contar a história inteira, e que foi ocupado, né? Estava coberto por casas de madeira, papelão, enfim, assim, era uma situação muito precária, muito precária. E o bairro inteiro muito, muito inseguro, né? A região lá muito insegura. E lá eles fizeram um trabalho de descontaminação do morro inteiro. Tem agricultura lá em cima também, é bom lembrar, né? Luciana, lá tem agricultura, em cima tem uma estufa onde eles vendem plantas, então gera economia. As pessoas que moravam lá foram levadas, foram relocadas para prédios, enfim, para outros lugares. Contrataram, até a mulher que é a responsável lá pela manutenção, é ex-moradora ela morava num barraco lá, e é assim um caso incrível, maravilhoso, né? Então fizeram uma inserção social nas pessoas excluídas, o bairro inteiro teve uma melhoria, né? A gente chega lá, eu fui lá de carro, mas acho que não, fui lá de carro ou fui não me lembro agora. Não, a gente foi, acho que de metrô, né? Aquele metrô aéreo que tem lá. E aí saltou. Eu fui com alguém da prefeitura lá. Agora eu não me lembro como é que eu cheguei lá, mas eu acho que a gente foi de metrô. E a gente foi de metrô porque eu me lembro da gente passando em cima, a gente saltou em alguma estação e andou até lá sem medo. E olha que Medellín, eu tinha estado lá um pouco tempo antes
E era um pavor, tinha um pânico que a gente saísse de noite para caminhar, porque não podia. Daí, quando eu voltei, já uns 3 anos depois, já podia, já estava bem mais tranquilo em vários lugares, não é em qualquer lugar, mas vários lugares já estavam. Então, tem sim, eu acho que assim, a gente tem que buscar casos que tenham mais similaridade com os nossos, né? Eu acho que a América Latina já tem alguns casos assim, interessantes. Pedro, tá bom, Zé? Então, depois eu queria ver os slides que você apresentou. Você está em Portugal agora? Sim. Ah, tá. A Luísa Schmidt está em São Paulo. Ontem Ela apresentou me falou. comigo o marido dela, mas eu já estava me sentindo mais ou menos, e choveu muito, que não chovia em São Paulo faz tempo, e choveu muito, eu acabei não encontrando ela, e agora estou com Covid, e tinha combinado de almoçar com ela hoje, não deu. Mas eu queria 2 coisas. A gente tem trabalhado com esse tema com alguns colegas, não? Inclusive a gente publicou um artigo na revista Cahiers d'Amérique Latine, tratando justamente da questão da gentrificação e as soluções baseadas na natureza. Até pegamos casos do Rio de Janeiro, pegamos casos no litoral lá próximo de Paraty, pegamos casos em Porto Alegre, então um texto que eu recomendo, depois eu posso compartilhar com vocês. Pode mandar. Mas o que eu queria falar é o seguinte, eu tenho uma orientanda que o objetivo dela, tese de doutorado aqui no Procam, é trabalhar com indicadores vinculados a soluções baseadas na natureza, para trabalhar com temas da governança, enfim, pensando um pouco esse formato. Então, queria comentar isso com você, para que depois ela vai entrar em contato contigo, a gente vai entrar, porque a ideia é tentar observar, na América do Sul, principalmente, ver em vários lugares, como essa questão dos indicadores podem ser aplicados para pensar a governança, não? Vinculando ao tema dos indicadores e soluções baseadas na natureza. Porque no ICLEI, onde eu sou presidente do conselho do ICLEI, tem tido várias iniciativas, inclusive no Brasil, como soluções baseadas na natureza, mas todas elas são muito modestas, não? São todas soluções, em geral, bastante limitadas, não? Parciais e muitas vezes não necessariamente replicabilidade, mas tem cidades que têm feito um esforço grande, e aí, obviamente, sempre está associado ao papel da prefeitura, do secretário, etc. e tal, como é o caso de Campinas, como é o caso de algumas outras cidades não? No Brasil. Então, eu só queria trazer essa questão, porque, de fato, eu acho que a gente tem que pensar muito a questão da gentrificação e dos riscos de exclusão social associados a projetos que podem ser muito bem intencionados, mas que, no fim das contas, podem ser altamente excludentes. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso também. Eu conheci essa experiência do Moravia, até agora estava olhando aqui, e tem um texto que eu não consegui copiar para vocês, mas tem um texto que chama Nem Tudo Lixo, Nem Tudo Flores. A transformação do bairro colombiano Moravia foi publicado em 2015, na Ciência e Cultura. Eu não sei de quem é o texto, mas tem imagens e tal, não? Carol, acho que é uma Carol Gama, mas não conheço. Mas eu queria te ouvir um pouco sobre essa questão. Eu não sei se foi isso que você abordou ou se eu estou falando um tema fora do escopo que você trabalhou. Não, acho que você trazer o indicador para a conversa é super importante, né? Eu acho que porque a gente tem questões aí bem importantes, né? Você traz assim, como é que a gente mede o desempenho, né? Como é que a gente mede quais são os benefícios, os impactos possíveis, né? E a gentrificação é um dos impactos, né? A gente sabe disso, já vários estudos comprovando isso. Então, como overcome, né? Como superar isso? Muitas vezes é por conta de regulamentação, né? Você tem instrumentos urbanísticos que garantam, né? Ou que incentivem, ou que de alguma maneira façam que quem está lá fique, né? Assim, eu acho que sempre trazem o Highline, que é um exemplo bem clássico nessa questão da gentrificação, é o Highline. Quando a gente fala em gentrificação na mesma hora, eu me lembro lá o Highline antes e depois, né?
Agora, era melhor antes a cidade ser daquele jeito ou é melhor depois? Ou talvez um meio termo, né, provocado com, assim, aliás, o Highline é uma ação de baixo para cima, né? Nasceu de 2 pessoas, 2 moradores da área, né? Eles é que fizeram com que o Highline viesse a acontecer. E que no final acabou sendo encampado, enfim, e eles conseguiram fazer com que se tornasse realidade e transformasse realmente aquilo ali hoje num dos lugares mais cool de Nova York, né? E ao mesmo tempo tirando as pessoas que originalmente estavam ali. Isso, Portugal inteiro hoje está assim. Portugal gentrificou num grau que não é só com solução baseada na natureza, né? Hoje o lisboeta está danado, porque não consegue mais morar aqui. O Airbnb acabou com o aluguel, né? Então, a gente tem outros fatores também que levam a uma gentrificação que as pessoas nem pensam, né? Então, eu acho que a SBN tem um lado aí que precisa e que pode ser regulamentado, e o outro é a questão da moradia por conta dos aluguéis extrapolarem, né, por conta de Airbnb, né? Então, eu acho que esses aluguéis de curta duração também fizeram um strike na capacidade de prover moradia para as pessoas, né? Eu acho que está elitizando, assim, os melhores lugares estão cada vez mais elitistas. Eu não sei se eu respondi, mas espero que sim. Estou vendo que a gente está chegando às 11 horas. Eu tinha um monte de coisa que eu queria perguntar e discutir, mas o tempo passa rápido, né? Foi muito bom. Já está na hora. Está na hora da gente encerrar. Foi ótimo. Eu já vi, Cecília, que você vai disponibilizar, né? Eu já estou com a sua apresentação, então eu vou mandar para quem tiver Deixa interesse. Eu botar no PDF, para ver se está com qualidade e tal, você manda, tá? Eu te mando para o PDF. Tá bom. Eu acho que a Cecília, né, tinha pedido, e você falou que... Aí eu encaminho para ela. E aí eu botei também botei no chat o Eclipse, que é um framework para monitoramento também, para avaliação Está aí no chat aí para o Pedro olhar depois. Ah, legal, isso me interessa também. Obrigada. E acho que é isso, acho que é só o começo, né, da discussão, porque a gente poderia ficar aqui muito tempo falando disso, né, entrar nos desafios de aplicação disso nas cidades brasileiras, os problemas de financiamento, ou de elaboração de bons projetos, ou de vontade política, ou tantas questões, né, que a gente precisa discutir para poder começar a trazer mais permeabilidade para esse tipo de solução, né? Mas acho que está avançando aos pouquinhos, né? E um exemplo é o trabalho do WRI com o acelerador de SBN, que você está envolvida, né? Também tem algum envolvimento aí no começo, e que eu acho que pode também ajudar a impulsionar isso. E as soluções são pontuais, mas elas já vão sendo exemplos também para isso ganhar escala, né? E assim, acho que sempre tem o lado ruim, assim, a gente dá um passo, tem um trade-off, tem um problema associado, né? Então, todas as soluções, de alguma forma, vão trazer questões. Eu acho que a gentrificação é uma bem séria e que a gente também não pode perder de radar, né? Então, foi legal Pedro ter comentado, porque eu acho que esse é um tema super importante. Eu até anotei o artigo aqui para ler depois que ele falou que eles publicaram. E a gente continua as trocas, né? Muito, muito, muito obrigada por ter aceitado estar aqui com a gente hoje e ao pessoal por ter participado, acho que foi super bom. Obrigada aí, ó. Vamos mantendo contato, tá? Vamos. E aí depois pensando outras formas de colaboração. Maravilha. Tá Vamos bom? em frente. Tá bom. Ok. Obrigada, Gente, obrigada. Muito obrigada.